em Jonas. Jonas. Vamos falar sobre Jonas. Aonde fica Jonas, pastor? É um livrinho pequenininho que está aí, entre Obadias, Miqueias, você achando Amós, achando Oséias, vai vindo para frente, né? Daí tem Amós, tem Joel, tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, ali vem Jonas, Miqueias, antes de Miqueias tem o livro de Jonas. Um profeta, acharam? Lá no Velho Testamento, amém? Capítulo 4, Jonas, capítulo 4. E o versículo 11, o último. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra sempre traz esclarecimento aos nossos corações. E nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade de trazermos também esta palavra à igreja aqui presente. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, jovem, criança, cada casal, cada irmão que compareceu ao templo nesta noite. Nós te agradecemos pelo esforço de cada um e que todos possam sair daqui edificados, abençoados, renovados. Pai, é a tua presença que sempre faz a diferença, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, profeta Jonas foi um profeta que recebeu uma chamada muito específica de Deus para levar uma mensagem de condenação para a cidade de Nínive. Mas esse profeta, eu não vou aqui discorrer, uma outra mensagem, quem sabe, as atitudes dele. Mas eu quero falar sobre o tema: Deus teve compaixão de Nínive. Deus teve compaixão daquela cidade. E você, tem compaixão da cidade onde você mora? Você tem compaixão de Blumenau? Deus teve compaixão de Nínive. E você, está tendo compaixão dessa cidade? Sabemos, irmãos, que Nínive foi uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia. E sabemos também que essa cidade ficava à margem do rio Tigre, e Nimrod, que a Bíblia fala que foi o primeiro homem poderoso na terra, que fala lá em Gênesis 10 e 8, foi um dos fundador dessa cidade que ficava na região da Síria, e ele funda essa cidade de Nínive. As cidades conquistadas por Nimrod tornaram-se centro de poder militar, e foram conhecidas como cidades violentas, cidades sanguinárias, conforme nós vemos esse relato, relatando o profeta Sofonias, em 2:15, ele mostra que essas cidades eram cidades sanguinárias. Bom, Nínive, irmãos, era uma cidade orgulhosa. Nínive era uma cidade que se exultava, uma cidade soberba, e estava vivendo despreocupada, e dizia ela, o povo da cidade, os moradores de Nínive, eles diziam: nós somos fortes, nós somos os mais poderosos, e não há outra
nação, outra cidade além de nós, e não tem para ninguém. Nós somos os bons aqui em Nínive. Mas Deus, que vê todas as coisas, Ele pega um profeta e diz para o profeta Jonas: Jonas, vá lá na cidade de Nínive, vá àquela grande cidade, que eu tenho uma mensagem de condenação para aquela cidade. A soberba daquela cidade, a violência daquela cidade, o orgulho daquela cidade, e também as atrocidades que o povo de Nínive tem realizado, tem feito, chegou até mim. E eu tenho uma mensagem de última hora para aquela cidade. Irmãos, Jonas, ele teve um arrepio, ele ficou chocado em Deus mandar ele para Nínive. Porque o povo de Israel, eles tinham pavor, eles tinham um ódio, uma amargura, um ódio no coração deles, só em falar em Nínive, ele já sentiu náuseas, porque esse povo de Nínive, eles fizeram e cometeram atrocidades contra o povo de Israel. E agora, Deus manda o profeta, justamente para ir lá nessa cidade, que ele queria era a morte, ele queria que o povo de Nínive fosse castigado e fosse mortos da maneira mais terrível possível. Era isso que Jonas queria. E agora Deus diz: Jonas, vá para aquela cidade e prega que eu vou destruir a cidade. Mas Jonas pensou: bom, eu vou lá pregar. E se essa cidade se arrepender? Eu sei que Deus é um Deus de misericórdia, Deus vai perdoar a cidade, e eu não quero que Deus perdoe a cidade. Por isso que ele não foi, porque ele não queria que Deus perdoasse aquela cidade. Ele queria que aquela cidade fosse realmente dizimada, fosse varrida do mapa. O que isso tem a ver conosco nesta noite? Tem muito, irmãos, porque assim como Deus disse para Jonas: vá à grande cidade e pregue a minha palavra lá, Deus diz para mim e para você: vá à cidade de Blumenau, vá às cidades e pregue a palavra. Irmãos, assim como houve esperança para aquele povo que eram truculentos, eram malvados, mas houve esperança de salvação para eles. Eu creio que se a igreja desempenhar o seu papel missionário, o seu papel evangelístico, o seu papel de anunciar as boas novas que é em Cristo Jesus para o povo das cidades, para a nossa cidade de Blumenau, haverá esperança para essa cidade. Por mais condenadas que as cidades estejam, por mais condenado que o povo estão vivendo pelas suas maldades e por se afastarem de Deus, mas se a igreja desempenhar o seu papel de ir e anunciar as boas novas, Deus vai salvar a cidade. A situação de Nínive, irmãos, e das nossas cidades hoje não são diferentes, são as mesmas. Quem sabe naquela época eles praticavam algum tipo de atrocidade e violência que eram terríveis, eram realmente repugnantes. Quem sabe
as nossas cidades não cometem aquele tipo de violência e criminalidade que o povo de Nínive estava acostumado a fazer. Mas a situação de Nínive com a situação de Blumenau, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades não são diferentes. O pecado, as violências, elas podem mudar em alguns quesitos, mas são da mesma forma. O povo está realmente afastado de Deus. Da narrativa de Jonas, nós aprendemos que Nínive era uma cidade cheia de maldade, era uma cidade violenta, era uma cidade constituída de pessoas que não distinguiam entre o certo e o errado. Foi o versículo que nós lemos. Que Deus aqui está confrontando Jonas, porque Jonas ficou aborrecido, irmãos. Irmão, Jonas se aborreceu com Deus, porque Deus salvou a cidade, porque Deus perdoou a cidade. Ele ficou tão aborrecido que ele queria morrer. Daí não era mais ele querendo a morte do povo, agora ele queria morrer. Ficou tão desgostoso que ele queria morrer, porque Deus perdoou. Daí Deus disse: ô Jonas, não tinha eu que ter compaixão, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Era um povo ignorante, não sabia discernir entre uma coisa e outra. E Deus disse: não, se o povo se arrependeu, não hei eu de ter compaixão. Mas Jonas ficou intrigado com Deus, porque Deus teve compaixão de Nínive. E você, irmãos? Será que você não está intrigado quando Deus salva alguém assim, que você acha, não, esse precisava ir para o inferno, esse tinha que Deus tinha que realmente matar essa pessoa, Deus tinha que acabar, eliminar com essa pessoa, né? Irmãos, o Antigo Testamento revela alguns motivos por que as cidades eram condenadas por Deus, mas só que essas condenações que nós vemos nas cidades do Antigo Testamento não estão diferenciando hoje do que acontece na nossa cidade, irmãos. Nós vemos que não só Nínive, a maior parte das cidades do Velho Testamento, Deus veio com condenação, e naquela época, irmãos, tem que entender que aquela época se vivia na época da lei, que tinha que se cumprir. Hoje nós estamos debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. Mas aquelas cidades eram condenadas porque eram cidades que tinham opressão, o tratamento que eles davam às pessoas era injusto, a violência campeava, dominava as cidades. Naquelas cidades havia suborno. Aquelas cidades, o que dominava era a maldade. Naquelas cidades também dominava a idolatria. Muitas daquelas cidades, como a própria cidade de Nínive, ali tinha centro de adoração aos ídolos. Havia verdadeiro sincretismo religioso. Que é isso? Uma mistura de religião com orgias sexuais. Havia, na maior parte dos templos religiosos daquela época, havia homens e mulheres, moços e moças, que eram consideradas as deusas do templo, que era uma mistura de sexo com religião. Havia todo um culto aos bens materiais. Havia já naquela época o culto ao corpo humano, isso fala corpolatria. Havia magias e pactos malignos de maneira terrível naquelas cidades. Naquelas cidades havia derramamento de sangue, e muitas vezes eles derramavam sangue inocente. Cidades aonde realmente havia todo tipo de coisas
que desagradavam a Deus, e a maldade daquelas cidades, a Bíblia diz que chegou até Deus. Mas eu pergunto, irmãos, qual a diferença para a nossa cidade hoje? Antigamente falava em violência só nas grandes cidades, São Paulo, Rio. Hoje, na nossa cidade, Blumenau, e outras cidades menores ainda, você já vê alguns tipos de violência, né? Assalto, a mão armada, roubo, violência, as drogas dominando, a idolatria. Irmãos, acontece tantas coisas que só Deus sabe realmente o que acontece nas nossas cidades. Mas nós vemos que a imoralidade, a perversão sexual, era normal naquelas cidades. Mas hoje, irmãos, na nossa cidade também não acontece isso? Idolatria, perversão sexual, tudo isso tem chegado também nos nossos dias aos extremos, e nós não sabemos onde as coisas vão parar. Porque cada dia que passa, as coisas parecem que vão de mal a pior. Naquelas cidades imperava o orgulho, a arrogância, a altivez, a dureza dos corações. Mas isso também acontece nas nossas cidades. Aquelas cidades desprezavam a palavra de Deus e não aceitavam a mensagem que os profetas pregavam. Mas qual a diferença para hoje? A diferença? Não, irmãos. A dureza daquelas cidades eram as mesmas de hoje. As mesmas de hoje. Mas Deus disse para Jonas: Jonas, vá àquela grande cidade. Irmãos, foi um duplo desafio para o profeta. Primeiro, ir pregar contra aquela cidade, que ele realmente tinha um sentimento de amargura, de ódio daquele povo. Uma coisa, irmãos, é você ser convidado para pregar numa cidade, pregar numa conferência, pregar para um povo que está te esperando, né? Para um povo que entende um pouco, que vai abrir o coração ou vai abrir as portas. E outra coisa é pregar contra uma cidade sabendo do enfrentamento e do confronto com os poderes terríveis que existem naquela cidade, e aquela cidade tendo o profeta, sabendo que era profeta de Deus, e eles não aceitavam nem falar num profeta vindo de Israel. Tinha que ter coragem. Até aí tudo bem, ele teve a coragem, quer dizer, em primeira instância ele fugiu. Em primeira instância, que eu pregar em Nínive, ele correu para fugir para Tarsis, para um lugar bem oposto. Ele falou: vou para um lugar bem oposto, não quero nem. Nínive estava nas montanhas, ele foi lá para a beira-mar, vou fugir, vou correr. Jó pegou um navio e queria. Irmãos, alguém pode fugir de Deus? Alguém pode fugir de Deus? Alguém pode se esconder de Deus? Jonas pensava que poderia, era profeta de Deus e não conhecia o seu Deus, achava que podia se esconder de Deus. Tem crente assim, irmãos, que acha que pode se esconder de Deus. De vez em quando ele tira uma licencinha, né? Fazer alguma coisinha aqui. Irmãos, Deus está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Não pode se esconder de Deus. E Jonas disse: eu pregar em Nínive, eu sei que aquele povo não vai me aceitar. Eles vão querer me matar. E também se eu for lá e aquele povo se arrepender. Por mais duro que era o povo, mas Jonas disse: se aquele povo se arrepender, Deus vai perdoar, porque a misericórdia de Deus é grande. Irmãos,
A pregação do Evangelho, a evangelização dos povos ainda é uma tarefa inacabada. Assim como Deus disse para Jonas: Jonas, vá a Nínive. Deus diz para mim, Deus diz para você. Meu querido, quer você pregue a palavra aqui no púlpito ou através da sua vida, que é o grande testemunho, você é comissionado, você é chamado para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo. E essa é uma tarefa inacabada. Ainda não acabou, irmãos. Não podemos transferir essa responsabilidade para outros. Essa responsabilidade é minha, é tua. É uma tarefa intransferível. Deus chamou todos nós para ir e anunciar as boas novas, ir e testemunhar. Testemunhar é dar testemunho com a tua vida, daquilo que Jesus fez, da transformação que Jesus fez na tua vida. Deus tem feito grandes coisas na tua vida, Deus tem operado maravilhas na tua casa, na tua alma, na tua vida, e você precisa transmitir isso, irmãos. Algumas pessoas dizem: mas pastor, eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para... Irmãos, eu sei que nem todos foram chamados para ocupar o púlpito, mas todos foram chamados para ser testemunha. Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas. Você foi chamado para testemunhar, testemunhar com a tua vida, testemunhar com aquilo que Jesus fez na tua vida, irmãos. Irmãos, tinha um cego que foi curado por Jesus, ele não sabia pregar. E a turma foi inquirir com ele: vem cá, quem te curou? Porque estão dizendo que foi Jesus. Jesus, esse camarada, eles falaram, é um charlatão, é isso, é aquilo, é um enganador. Ele disse: olha, se é enganador, se é tudo isso, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Isso é testemunhar, irmãos. Olha, eu não sei pregar muito bem, só sei que eu era perdido e agora fui transformado por Jesus. É isso que você tem que fazer, irmãos. É isso que você tem que fazer. Aleluia. Então, irmão, você não pode transferir aquilo que Jesus fez na tua vida. É você que tem que contar. É você que tem que falar. Com as tuas palavras, acanhada, ou meio com vergonha, ou a maneira que você é, fale daquilo que Jesus realizou na tua vida. Não podemos adiar, irmãos, a tarefa de evangelizar os povos. Irmãos, você não pode adiar para... não, mais tarde, outro tempo. Irmãos, a noite está chegando, onde ninguém poderá fazer mais nada. Vai chegar a noite, quando ninguém poderá mais fazer nada. Enquanto é dia, vamos evangelizar. Eu estou falando no dia espiritual, porque a qualquer momento, Jesus vai buscar a sua igreja. Aleluia. Mas, enquanto isso não acontece, irmãos, nós temos a responsabilidade, quer as pessoas ouçam ou não, quer eles queiram ouvir ou não, você tem a responsabilidade de mostrar aquilo que Jesus fez na tua vida. Jonas sabia, irmãos, para onde ele ia, porém, ele se esqueceu com quem ia, e na autoridade de quem. Ele estava indo, ele sabia que ele tinha que ir para Nínive, até aí ele sabia, mas ele estava indo, irmãos, era na autoridade de quem? De Deus. Com quem que ele estava indo? Era com Deus, então ele não tinha o que temer, ele precisava ir. Mas Jonas se torna o grande problema para a salvação da grande cidade de Nínive. O problema de Nínive não foi a violência lá, o problema foi Jonas, que Jonas não queria a salvação daquele povo. Irmãos, será que você não está atrapalhando a salvação de alguém? Será que eu não estou atrapalhando a salvação de alguém? Nós somos instrumento na mão de Deus para a salvação dos povos, mas será que estamos sendo? Será que através das nossas ações, atitudes, atos, maneira de agir, de falar, de ser, nós estamos levando as boas novas,
ou nós estamos fechando o coração das pessoas para o Evangelho? Jonas, ele foi o grande problema para a cidade de Nínive. Ele não queria a salvação. Irmãos, e ele foi 3 dias pregando, ele pregou, olha, Deus vai derramar juízo sobre essa cidade será destruída. E aquela mensagem foi tão dura, que começou a impactar o povo, e o povo foi e falou para o rei: olha, tem um profeta aí, está dizendo que a cidade será destruída. Irmãos, era uma cidade de 120 mil pessoas, uma cidade de 120 mil, não é uma cidade tão pequena, e ele 3 dias correndo pelas ruas da cidade, pregando: Deus vai destruir a cidade. O pessoal começou: gente, profeta de Israel, eles falam que servem um Deus verdadeiro, dizendo que vai destruir. Sabemos que Deus já fez grandes coisas através desse povo. Nós sabemos o que Deus já livrou e abençoou esse povo. E agora Deus manda dizer que vai destruir a cidade, então vai acontecer. Foram lá falar para o rei. Irmãos, a mensagem foi tão impactante que o rei marcou um jejum de arrependimento para toda a cidade. Vamos nos arrepender. E o jejum não foi só para os grandes, não, crianças e até os animais. Um jejum total na cidade. Vamos se arrepender, porque a cidade vai ser arrasada. E aqui Jonas começou a ficar triste, irmãos. Jonas, ele quer justificar a sua fuga, e ele diz: olha, bem que eu fugi, porque eu sabia que Tu és um Deus de compaixão, Tu és um Deus de misericórdia. Irmãos, nós sabemos que existem pessoas malvadas e terríveis nas nossas cidades, na nossa ótica, mas pecado é pecado. Tudo é pecado, aquilo que vai de encontro a Deus. E Jonas, ele pregou e ele queria a condenação imediata daquele povo. Mesmo não concordando com Deus, Jonas, ele nos faz entender, e ele revela as atitudes necessárias para proclamar a esperança para as cidades. Ele diz: olha, eu sabia, Deus, que eu já fugi antes, porque eu sabia que Tu és um Deus de misericórdia e compaixão. Então, irmãos, vale a pena você pregar o Evangelho, porque Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão. Por mais que as pessoas rejeitam muitas vezes você, mas continue falando de Jesus. A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus vai passando de geração em geração e chega até as pessoas. Para um dia as pessoas não dizer que não tiveram oportunidade, que não tiveram chance. Mas, graças a Deus, irmãos, que Deus é um Deus de compaixão, de misericórdia. Então, irmãos, vale a pena você insistir em continuar falando, porque o Deus que nós servimos, pelo que o próprio Jonas demonstra, eu sabia que Tu és um Deus de misericórdia, de compaixão, de amor, de paciência, que oferta outras oportunidades às pessoas. Não foi só a cidade que ganhou outra oportunidade. O próprio profeta ganhou outra oportunidade. Porque quando Deus mandou a tempestade no mar, que o povo percebeu que Jonas era o problema, né? Aqui é outra mensagem, não vou entrar aqui, mas você percebe que o povo, cada um orava ao seu Deus, e Jonas, que servia o Deus verdadeiro, não estava orando, estava dormindo, indiferente. Jonas estava indiferente, mas não estava nem aí, eu não quero saber. Irmãos, o navio
isso antes dele chegar à cidade, né, quando ele estava fugindo de Deus, o navio entrou numa tempestade mandada por Deus. O povo jogava as cargas fora para aliviar o peso do navio para se salvar. O povo viu que não tinha mais esperança, começaram cada um a orar e gritar ao seu Deus. E Jonas dormindo, indiferente, estou nem aí. Ele não estava aí nem para a vida dele, irmãos. E quando chegou, o capitão do navio desceu lá ao porão, encontra, irmão, um homem dormindo. Irmão, como que no meio de uma tempestade, num navio, numa tempestade, um camarada dormindo? Só Jonas, irmão. Já pensou você numa tempestade? O navio, no barco querendo afundar, você vai conseguir dormir, irmãos? Só um camarada muito indiferente mesmo. Ele não estava nem aí, nem para a vida dele. Eu não quero ir para lá, pregar para aquela cidade. Então, se eu morrer aqui, eu vou morrer, eu vou dormir, porque eu não quero ir pregar para aquela cidade. Irmãos, mas nós vemos que Jonas mesmo reconhece, ele diz, eu sabia, eu não fui, porque eu sabia que tu és um Deus de compaixão, de misericórdia. Mas o que me chama a atenção é que Deus diz, a palavra de Deus diz, e veio a palavra de Deus segunda vez para Jonas. E aqui ele atendeu. Quer dizer, Deus deu uma outra oportunidade para Jonas. Eu quero dizer para você nessa noite, que o Deus que nós servimos é um Deus de oportunidades. Ele continua dando oportunidade ao seu povo. Não é porque você falhou ontem, não é porque você até pecou ontem, não é porque você realmente pensou coisas que não deveria pensar, que Deus já está aqui com uma espada querendo arrancar o teu pescoço. Não, não, não. Se você se arrepender, Deus sempre está dando oportunidades. É claro que vai chegar o tempo que a oportunidade vai zerar, porque a Bíblia diz que não é para sempre que o Espírito de Deus contenda, trabalha com o homem. Chega um momento que Deus dá um basta, mas você está debaixo da graça e Deus está dando oportunidades para você. Deus deu uma outra oportunidade, não só para Nínive. Deus começou a dar Deus deu uma outra oportunidade para o profeta. Deus voltou a falar com o profeta. Deus, você fugiu, você não quis, você correu, mas eu preciso de você. É o que Deus está dizendo para você, irmão. Muitas vezes você não entende o Evangelho, muitas vezes você não entende de igreja, muitas vezes você acha que tinha que ser do teu jeito, muitas vezes você acha que tinha que ser diferente alguma coisa, e você muitas vezes até se revolta, mas daqui a pouco Deus vem dar uma outra oportunidade, Deus volta a falar contigo, Deus volta a falar conosco, aleluia. Abra teu coração, porque Deus está falando, aleluia. Irmãos, é claro que Deus detesta o pecado, a maldade das cidades, tanto de Nínive como das cidades que nós moramos. Deus detesta essa violência, essa imoralidade que existe na cidade, mas Deus ama as pessoas. Deus detesta o pecado, mas Deus ama as pessoas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, irmãos. Deus não tem prazer. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama as pessoas. Jesus morreu na cruz para salvar as pessoas, independente do que elas são, independente de que raça, de que tribo, de que se são boas ou não boas. Irmãos, tudo é relativo. Pessoas boas precisam também de Cristo, aceitar a Jesus, porque só há um caminho para o céu: Jesus, Jesus, Jesus é o caminho para o céu. Então, irmãos, Deus ama os povos. Eu quero dizer nessa noite aqui, irmãos, que Deus ama as cidades em vez de abandonar as cidades. Deus não abandona as cidades. Deus ama os povos que estão nas cidades. E Deus levantou essa igreja,
levantou você para anunciar as boas novas a essa cidade. A proclamação de Deus não é contra as pessoas, é contra o pecado, as atitudes daquilo que elas estão fazendo, ou por ignorância, ou por não saber discernir o que é o certo e o que é errado. Eu pergunto para você nessa noite, será que existe esperança para as nossas cidades? Será que existe esperança para Blumenau, irmãos? Será que existe esperança de a maior parte desse povo ter um encontro real com Jesus? O que o irmão acha? Vai depender, sabe de quê, irmãos? Vai depender da tua atitude. A salvação de Nínive dependeu da atitude de Jonas em obedecer a Deus. A salvação de Blumenau depende da tua atitude, de você obedecer aquilo que Jesus disse: ide e pregai, ser-me-eis testemunhas, seja minha testemunha, seja testemunha. Então, irmãos, a salvação dessa cidade vai depender dos teus atos, das tuas atitudes que você tem no dia a dia. Não podemos fazer conforme o papel que Jonas fez, porque Jonas, depois de pregar, irmãos, ele sentou-se num lugar alto que dava de ver a cidade, né? E ali ele sentou e ele esperava ver a destruição da cidade. Ele sentou e disse: agora eu já preguei que Deus vai destruir a cidade, porque foi essa mensagem que Deus mandou pregar, e eu vou sentar agora, sentar de camarote vendo, e nada de destruição, irmãos, porque o povo estava lá orando, o povo estava agora orando a Deus verdadeiro, dizendo: tenha misericórdia de nós não queremos perecer. O profeta proclamou que vai ter destruição na cidade, mas Deus Altíssimo, Deus de Israel, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão no nosso povo, nós estamos de jejum, foi decretado um jejum total. E Jonas começou a olhar sentado. Irmãos, pensa num homem bravo, pensa num homem que começou a questionar Deus. Tem crente que questiona Deus, irmão. Eu disse que Deus iria, olha, Deus vai julgar você, Deus vai matar você, Deus vai alejar você, Deus vai pesar a mão sobre você. Você já viu gente falar assim, né? Um crente fica doente, tem um filho das trevas, irmãos. Eu digo filho das trevas, porque não pode ser filho de Deus. O crente fica doente, chega alguém lá: você está doente porque você pecou, isso é castigo de Deus, isso é castigo de Deus. Coitado de Lázaro, coitado de João, coitado de outros, coitado da sogra de Pedro que ficou doente, né? Coitado daqueles que ficaram doentes, né? Isso aí é aquelas igrejas que pregam prosperidade, que crente não fica doente. Isso aí é uma farsa, irmão. Crente fica doente e até mais doente do que os outros. É claro que Jesus cura, mas crente fica doente. Muitos homens de Deus, o próprio Eliseu, a Bíblia diz: Eliseu ficou doente e morreu daquela doença. E não foi o profeta que ressuscitou mortos, que curou, fez milagres e maravilhas, mas morreu, e Jesus não curou ele. Irmãos, por isso que eu digo que cura uma questão de um milagre, e a cura é uma questão divina, que tem pessoas que, irmão, tem pessoas que nem temem a Deus, tem pessoas que nem falam, mas meu Deus, chega aqui à frente, a igreja ora, sai curado, irmãos, e nunca mais volta à igreja. E outras são crentes fiéis,
íntegras, é orado, e Jesus não cura. Tem coisas que nós só vamos entender lá do outro lado da vida, irmãos. É claro que a cura é algo de fé também. É algo de fé. De vez a pessoa, ela teve uma fé que alcançou a sua bênção. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós temos que entender que Jesus é um Jesus que quer a bênção para todos. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque tem aquelas igrejas que pregam, é claro que nós pregamos prosperidade, que Jesus cura e salva e transforma, e o crente, quando aceita Jesus, ele é próspero. É só ver aí os nossos irmãos, né, que muitos aí antes não tinham nada, aceitam Jesus, começam a ter, né? Hoje o nosso problema já são estacionamento nas nossas igrejas, não é nem mais um lugar para o povo dentro da igreja, o problema é o estacionamento para colocar o carro dos irmãos, né? Quer dizer, Deus vai prosperando, amém por isso, mas nós não podemos pregar como alguns pregou, que quem está enfermo, não é porque não é crente. Que é isso, irmãos? E como que ficam os profetas e os homens na Bíblia, né? Então, temos que ter muito cuidado. Mas não podemos, então, fazer como Jonas, que sentou lá e disse: eu quero a destruição desse povo. E como não aconteceu a destruição, ele começou a questionar. Precisamos, irmãos, urgentemente, é claro, proclamarmos esperança e provocar mudanças de atitudes, porque a salvação vem do Senhor e nós somos canais competentes, instrumento na mão de Deus para proclamar a salvação dos povos. Você não foi chamado para condenar o povo já está condenado, irmãos, porque a Bíblia diz: aquele que rejeita Cristo já está condenado, o povo já está condenado. O que eles precisam é alguém proclamando que há jeito de dar uma reviravolta, porque eles já estão condenados ao inferno, mas se aceitar a Cristo, eles vão para o céu. Condenados já estão. Precisamos de pregadores da salvação, das boas novas, Olha, há uma esperança, a salvação. Mas Jonas não, irmãos, Jonas não teve compaixão de Nínive. Deus teve compaixão de Nínive, mas o profeta não. Eu quero dizer que Deus tem compaixão de Blumenau. E você? Tem compaixão dessa cidade? Você ora pela salvação dessa cidade? Você ora pela salvação do teu bairro, da tua rua, daqueles que moram na tua rua? Ou você é daquele: esse povo é endemoniado, esse povo, olha, essa turma são tudo isso, aquilo, e quem mora em zona mais complicada, que é tudo traficante, ou tudo pessoas das drogas que precisam. Deus tem que dar um jeito nessa turma. Deus vai dar um jeito através de você. Pregue Jesus para eles, aleluia, irmãos. O jeito dessa cidade ser transformada passa por você. Você é o canal competente. A esperança para o povo condenado, para as cidades condenadas, passa pela vida do crente verdadeiro. A salvação de Blumenau passa por essa igreja, irmãos. Nós somos a esperança desse povo. Nós não podemos fazer o papel de Jonas. Não, irmãos. Se ficarmos calados ou indiferentes, não haverá oportunidade de salvação para essa gente. E então sim eles serão condenados. Embora toda a indiferença de Jonas, pelo menos até contra o seu gosto, mas ele foi e proclamou o que Deus havia dito para anunciar. Mesmo contra gosto ele foi. E hoje, irmãos, Deus nos comissionou a anunciar as boas novas, e muitos, nem contra gosto, não anunciam as boas novas. O irmão já viu que tem aquele crente que não entra
e não deixa o outro entrar? Irmãos, tem crente assim que não entra e não deixa o outro entrar. Tem crente, irmãos, eu já vi crente que não entra, não deixa ele entrar, não ora, não deixa o outro orar, porque a pessoa quer orar e ele fica ali. Não ora e não deixa o outro orar, né? Tem crente que não dizima e não deixa o outro dizimar. Já aconteceu, irmãos aqui querendo dizimar, assim, você vai dizimar por quê? Você vai dizimar? Dizimar para pastor, dizimar para isso, para aquilo? Não faça isso. Quer dizer, é contra dízimo e impede a bênção do outro também. Espero que você não seja assim. Amém, irmãos? Pastor, hoje o sermão está meio... Não, irmãos, é a palavra de Deus, né? Amém, é a palavra de Deus. Irmãos, diante do arrependimento do povo de Nínive, Deus protelou o juízo sobre aquela cidade. Aquela cidade, ela voltou a se alegrar. E ela teve momentos de alegria, porque Deus teve compaixão daquela cidade. Eu quero dizer que Deus tem compaixão de Blumenau, irmãos. Nós oramos para Deus ter compaixão e usar de misericórdia para com essa cidade. Assim tem que ser a nossa oração. Deus, tenha misericórdia desse povo. Deus, tenha compaixão dessa cidade. Deus, livra essa cidade de juízos. Embora já teve alguns juízos de Deus sobre essa cidade, algumas tempestades terríveis, né? Mas que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Que Deus tenha compaixão, irmãos. Você precisa se alegrar com a salvação desse povo, e não ficar desgostoso, igual Jonas ficou. Irmãos, pessoas estão indo para o inferno, e você, o que está fazendo? Eu vou inverter a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, ou seja, você, através das suas ações, das suas atitudes, como crente, como cristão, pessoas estão indo para o céu ou para o inferno através das suas atitudes? Através da maneira que você age, que você fala, que você se comporta, pessoas estão sendo levadas a ter um encontro com Deus ou não? Deus está dizendo a você: saia pela rua dessa cidade, fale do meu amor, fale do meu amor lá no serviço, fale do meu amor lá no colégio, fale do meu amor para os seus vizinhos, fale do meu amor na rua onde você mora. Ah, pastor, é muito difícil, é muito complicado isso. Meus irmãos, vai existir esperança para os teus vizinhos, para a tua rua, o teu bairro, essa cidade, se depender de você? Ou se depender de você, não vai ter esperança, o povo vai ser condenado mesmo. Existe esperança para os povos sem Deus? Eu quero dizer nessa noite que isso vai depender de você, vai depender da igreja. Agora, o papel da igreja, irmãos, é o papel por isso que existe igreja, irmãos. A igreja está aqui, não é simplesmente para ouvir a igreja, ouvir uma palavra de orientação, dar o seu dízimo, e amém, e graças a Deus. Amém, isso é uma parte, mas não é tudo. A igreja só está aqui na terra porque ela tem um papel a realizar, o papel de levar as boas novas a todos os povos, porque se não fosse isso, irmãos, então a pessoa se salvou, aceitou Jesus, salvou, céu, porque ficar aqui é muitas vezes até perder a salvação.
porque não existe essa questão de salvo uma vez, salvo para sempre. São filosofias que algumas igrejas ditas evangélicas apregou. Mas a Bíblia é muito clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até um dia, não é essa filosofia que está aí correndo entre alguns, e entre até alguns jovens e outros aí. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Podemos fazer o que for, porque já aceitamos a Cristo, agora se pode fazer. Irmãos, quantas pessoas aceitaram a Cristo, na Bíblia aceitaram a Deus, mas abandonaram a fé. A Bíblia diz: não somos como tais que deixam de congregar. Então, irmãos, eu creio que há esperança para a nossa cidade de Blumenau. Jonas, ele ficou tão indignado, e daí o sol estava forte, e o sol batendo na careca dele, parece que ele era meio careca, e o sol começou a incomodar, e ele, irritado com o sol forte, e irritado de ver que a cidade não era destruída, Deus fez nascer uma aboboreira lá, e aquela deu uma folha, assim, uma folhagem. Deus fez nascer na hora, foi crescendo, e deu uma folha assim que deu uma sombra nele, e ele ficou meio dormindo, meio tranquilo, ficou contente com aquela sombra. Deus foi lá, mandou um verme, um bichinho, e foi lá no caule, foi lá e comeu, e aí secou a folha de aboboreira, daí que ele ficou irritado, daí ele quis xingar até Deus, irmão. Ele disse: ô Jonas, o que está acontecendo com você, profeta? Você está sentiu dó dessa folha de aboboreira que secou-se? Você deu mais valor para isso do que para 120 mil almas que não sabem discernir entre o certo e o errado? Não teria eu de ter compaixão desse povo? Deus ainda foi bondoso de ir lá dar explicação para Jonas. Mas esse é o Deus que nós servimos. Tem hora que ele vem assim: vem cá, você não está entendendo nada, deixa eu te explicar aqui. Deus é assim, irmãos. Deus ele fala de diversas maneiras, mas tem hora que ele chega assim pela palavra, né? E vem cá, não é assim, vem aqui, senta aqui, eu quero te explicar, Deus é um Deus que tem misericórdia de nós. Deus não teve misericórdia só de Nínive, Deus teve compaixão de Jonas, irmãos. É o melhor da história, que Deus teve compaixão de Jonas. E eu quero dizer nessa noite que Deus tem compaixão de mim e de você, irmãos. Deus tem compaixão, porque muitas vezes, irmão, nós somos teimosos, muitas vezes nós achamos que tem que ser do nosso jeito, tem que ser assim, né? Muitas vezes tinha que ser assim, tinha que falar assim, as igrejas tinham que ser dessa maneira, e muitas vezes Deus: vem cá, ei, calma, não é do teu jeito não, eu sei todas as coisas, irmãos. E quando nós chegar do outro lado da vida, muitas coisas que a gente não entende, e até a misericórdia do Senhor, né? Você vai entender lá do outro lado da vida. E do outro lado da vida, eu quero crer que Jonas vamos encontrar Jonas lá, irmão. Eu acho que nós vamos encontrar Jonas lá, porque Deus teve misericórdia de Jonas, era profeta, né? E nós vamos conversar com Jonas. Ô Jonas, como foi aquilo, Jonas? Né? E eu penso, irmãos, que nós vamos ver muitas coisas lá, que a gente não entende hoje, e nós vamos entender todas as coisas, porque a Bíblia diz que nada fica encoberto, vai ficar tudo bem claro, e coisas que hoje você não entende, você vai entender. Uma coisa você deve entender, é que você foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho. Uma coisa você tem que entender:
Você é um canal de Deus, um instrumento de Deus para a salvação desses povos. E a cidade de Blumenau tem esperança para essa cidade, sim, se você realmente deixar Deus te usar. Deus te usar. Deus te usar. Ficamos em pé nesse momento. Irmãos, hoje vamos fazer uma oração diferente. Eu gostaria que ficasse em 4 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas. Vire assim e dê as mãos, né, em 4, 5 pessoas, ou um pouco menos, ou um pouco mais. Faz um grupo aí, diversos grupos. Fecha o círculo, vira-se para as pessoas. Aleluia. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, mas presta atenção aqui. Sabe que você é o Jonas de Deus hoje aqui? Não o Jonas fugitivo, não. O Jonas que foi chamado para ir a Nínive. Você é o homem de Deus que está aqui para ir falar de Jesus para os povos da cidade de Blumenau. Essa cidade precisa ser salva. Nós temos muitas ruas de Blumenau que não tem uma família de crente. Esse tempo eu estava assim vendo os endereços e eu não posso, não tenho certo, né? Quantas ruas que ainda nós não temos uma família de crente. Quando eu falo crente, estou falando, claro, da nossa igreja, assembleiano, né? Mas pode ser que existe outra igreja, mas vamos falar da Assembleia. Irmãos, a minha oração é que em cada rua de Blumenau nós tivéssemos uma família de crente. E isso pode acontecer, irmãos. E hoje existem aqueles grandes condomínios, né? Prédios, aí, 2, 3 prédios com 40 apartamentos, 30 apartamentos, 20 apartamentos. Será que ali tem uma família de crente? Então, irmãos, vamos orar pela salvação das ruas da nossa cidade. Vamos orar pelos condomínios da nossa cidade, para que ali venha ter uma família de crente. Mas sabemos, irmãos, que depende de quem, irmãos? Depende de você. A salvação de Nínive dependia de Jonas. E mesmo contra gosto, mas por fim ele obedeceu. Irmão, eu espero que Deus não precise mandar uma tempestade sobre você para você obedecer a Deus. Não espere tempestade, irmão. Não. Obedeça a Deus sem tempestade é melhor, irmão. Melhor obedecer a Deus sem tempestade, né? Então, irmãos, olhe para a rua que você mora. Você conhece outras famílias crentes lá? Mas tem ruas adjacentes à tua rua? Lá tem uma família crente que é você. Mas tem outras ruas próximas? Tem família crente lá, irmãos? Então vamos orar. Vamos orar pela salvação da nossa cidade. Vamos orar pela salvação de Blumenau. Blumenau precisa ser salvo. Pai querido, nós estamos aqui diversos grupos de mãos dadas. E nós estamos suplicando e orando pela salvação de nossa cidade. Essa cidade precisa ser salva, Pai. Essa cidade precisa ser impactada com o poder do Evangelho. Deus, não é possível uma cidade com 330 mil habitantes, e nós aí somos, entre membros e crianças e todos, quem sabe 20 mil, não sei. Não temos 10%, Pai, na igreja aqui. Deus, essa cidade precisa ser salva. Usa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança,
cada irmão que está aqui nessa noite, Pai, usa para a salvação de Blumenau. Deus, sabemos que há condenação sobre as cidades, mas nós não estamos aqui para apregoar condenação. Nós queremos apregoar as boas novas do Evangelho. Nós queremos pregar que tu salva, que tu cura, que tu batiza com o Espírito Santo e que tu vais voltar. Blumenau precisa ser salva. Essa cidade precisa conhecer o poder do Evangelho. Assim como Nínive se arrependeu dos seus pecados, que Blumenau venha se arrepender dos seus pecados e venha abrir o coração para ti. Deus, há muita dureza nos povos dessa cidade. Há muitas famílias duras, avessas contra o Evangelho. Há muita maldade no coração. Há muitos traficantes nessa cidade. Há muitas pessoas drogadas nessa cidade. Há muitas famílias totalmente idólatras nessa cidade. Há muitas famílias que adoram deuses que foram fabricados por mãos humanas. Há pessoas com mentes fechadas, mentes completamente duras para o Evangelho, que não querem entender o Evangelho. Há pessoas envolvidas com espiritismo, há pessoas envolvidas com práticas imorais. Deus, há nessa cidade muita imoralidade. Há nessa cidade muitas coisas terríveis, pecados que eu sei que tem chegado até ti, ó Deus. Há também injustiça, há também muito roubo, há também tantas e tantas coisas que vão trazendo condenação para uma cidade. E sabemos que Blumenau também é uma cidade que tem a condenação, porque fecham o coração para ti. Mas Deus tenha misericórdia de Blumenau, assim como tu tivesse misericórdia de Nínive. Deus tenha misericórdia dessa cidade. Deus tenha misericórdia dessa cidade. Deus, quebra a dureza do coração desse povo. Quebra a dureza desses corações empedernidos de pedra. Deus, que o Evangelho venha a ser esclarecido a essas mentes, que o Evangelho venha a ser esclarecido à população dessa cidade, aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, aos empresários e aos empregados. Deus, que o poder do Evangelho penetre em todas as camadas sociais dessa cidade, e pessoas totalmente contrárias ao Evangelho hoje, que amanhã possam estar aqui glorificando o teu nome junto conosco. Deus, salva a população de Blumenau. Deus, salva a população de Blumenau. Deus, tenha misericórdia dessa cidade. Sabemos que é uma cidade pecaminosa, como as outras também. Sabemos que é uma cidade dura para o Evangelho. Sabemos que aqui se praticam tantas coisas contrárias à tua palavra. Mas Deus, nós estamos intercedendo, nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos pedindo. Deus, salva esta cidade. Deus, usa cada crente como instrumento nas tuas mãos. Usa esse irmão, essa irmã, para ser um canal competente
de levar as boas novas aos corações das pessoas. Deus, salva essa cidade, salva os bairros da cidade, salva as ruas da cidade. Deus, salva Blumenau. Deus, salva Blumenau, assim como tu salvaste Nínive. É o que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.